Meus amigos, para que a gente possa falar sobre acreditação, a gente tem que fazer um conceito fundamental de saúde, porque a tendência no mundo é procurarmos o aperfeiçoamento da assistência à saúde com o desenvolvimento de pesquisas que levam ao combate das enfermidades de forma avassaladora. A quantidade de pesquisas na área da indústria farmacêutica e da indústria de equipamentos médicos. E hoje há uma consciência mundial sobre o meio ambiente. E aí nós temos que conceituar, com base na Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não somente ausência de afecções e enfermidades. Portanto, dentro desse conceito, a gente pode ver nesse diagrama que a gente pode ampliar o conceito de saúde, colocando algumas coisas em que o mundo moderno exige para que o ser humano tenha acesso de fato à saúde. Porque saúde não pode ser apenas um bem-estar biopsicossocial sinteticamente, porque existem outras coisas que são responsáveis pelos agravos de saúde. Então vamos considerar que acesso à água potável, acesso à alimentação sem conservantes e agrotóxicos, acesso e participação em atividades lúdicas sem aditivos tóxicos, sem drogas ilícitas, acesso à atividade física e desenvolvimentos esportivos, direito a um lar, uma casa, acesso a esgoto e contribuição para a preservação ambiental, acesso ao meio ambiente saudável, acesso à educação formal e ensino dirigido, liberdade de pensamento e comportamento, acesso universalizado a atendimento aos agravos de saúde física e mental. Daí que a gente amplia o conceito de saúde. E é preciso ter em mente que essas variáveis impactam alguns interesses e, obviamente, que chegar ao estado de pleno gozo de saúde é uma tarefa bastante complicada, porque nós vamos juntar, dentro desse conceito amplificado, conceitos econômicos, conceitos ideológicos, conceitos religiosos e filosóficos. E está em jogo este contexto para a sobrevivência do homem na face da Terra. Vamos considerar nesse tópico a educação, a saúde e a educação e saúde como bases fundamentais para a nossa sociedade. E lembremos que, em todos os processos de natureza humana, em todas as atividades econômicas, ainda há pessoas com sensibilidade e com seus perfis comportamentais e que precisam ser muito bem avaliadas para a devida inserção nas atividades econômicas. Nós estamos passando por uma revolução onde a informática vem evoluindo para a área de inteligência artificial e ainda não há separação da consciência e da inteligência. Pessoas ainda fazem parte dos processos, especialmente na área da saúde. E quem se propõe a trabalhar qualidade e acreditação não pode esquecer desse conceito básico. Neste contexto temos leis, normas, portarias, decretos, e que existem outras, mas vocês podem recorrer às fontes do Ministério da Saúde para entender cada um desses itens e os mais atualizados. Essa tríade de pactos transcende ideologias. Na realidade, o brasileiro tem que se orgulhar do seu sistema de saúde pública, que é um dos poucos, ou talvez o único sistema universalizado
que dá acesso a qualquer cidadão. Ele necessita aperfeiçoamentos, é verdade, sobretudo nos valores que são consignados em suas tabelas, mas é um grande exemplo de saúde pública e que tem sido copiado por vários países. Esse artigo sintetiza bem nessa frase em destaque, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e que gerou uma série de conflitos entre o legislativo e o executivo de saúde, já que isso sintetiza o seguinte: todo cidadão tem que ter acesso a qualquer coisa em saúde. E aí entrou a necessidade de criar os sistemas mais atualizados de regulação que gerencia toda a capacidade de atendimento nos diversos municípios, nas unidades de saúde que prestam serviço para o SUS ou que são próprias do SUS, né? A emenda constitucional de número 29 de 2000 definiu que União, Estados, Distrito Federal e os municípios dividiriam as responsabilidades de orçamento do SUS. Isso virou uma causa pétrea dentro da legislação do SUS, de forma que prefeitos e governadores são obrigados a colocar uma parte do orçamento exclusivamente para a saúde. E isso, não cumprido, gera impeachment, gera algumas decisões muito duras em relação a gestores públicos. E isso tem sido seguido de forma bastante definida em nosso país. Esta descrição é suficiente para demonstrar a importância do SUS, um sistema universalizado que permite o atendimento a mais de 200 milhões de brasileiros, porque alguns ainda têm as suas operadoras de saúde, seguro-saúde, mas 80% dos brasileiros dependem do SUS como única forma de atendimento médico. Então a importância é inquestionável. O que se coloca em destaque e que se coloca em discussão é o que representa a remuneração de consultas e procedimentos de diagnóstico e tratamento. Essa é uma discussão que não tem fim. Os governos de diversas vertentes, diversos momentos desse país, investiram grandes quantias de recursos para garantir o atendimento do SUS. Mas ainda há o que fazer, há o que se modificar. Esta lei regulamenta a saúde suplementar. E o que vem a ser saúde suplementar? São todas as ações que não são feitas pelas entidades próprias públicas. Então, a saúde suplementar, de um modo geral, são hospitais e clínicas privadas que prestam serviço ao SUS de forma integrada, disponibilizando a sua capacidade de atendimento em cada região do país. Então, a saúde suplementar está devidamente regulamentada pela Lei 9656 de 1998. Portanto, pela lei do SUS, nós temos aí a participação da iniciativa privada como uma complementação, porque do total de 5.000, quase 5.600 municípios no país, muitos não têm hospital público ou têm uma quantidade significativa de hospital privado, alguns com fins lucrativos, outros sem fins lucrativos, e obviamente que essas entidades fazem convênios regionais com o SUS a fim de complementar a rede de assistência. Nesse diagrama a gente tem apenas a amostragem que é mais ou menos correspondente à distribuição da população em nosso país, onde a
maior concentração de hospitais privados se encontra na região sudeste e a menor concentração na região norte. Por razões diversas, entre elas a pandemia, algumas crises econômicas decorrentes da própria, houve uma certa oscilação do número de leitos, uma tendência de redução nos leitos privados e um pequeno aumento do número de leitos públicos, muito seguramente relacionados ao empenho do governo para suportar a grande demanda da pandemia de Covid. Nessa imagem apenas uma amostragem do que é acompanhar a ciranda de preços de medicamentos, de equipamentos, de insumos de um modo geral na saúde. E, diferentemente de outras formas de comércio em que você repassa para o cliente facilmente os aumentos sazonais de preços, na saúde isso não pode ser dessa forma, até porque chega a valores absurdos, sobretudo na área privada, e o SUS também não tem fôlego para rapidamente se ajustar a essas modificações, sempre para mais dos valores dos insumos da saúde. Esse é o nosso paradoxo, em que, ao mesmo tempo, o Brasil apresenta ilhas de excelência no atendimento considerado de alta complexidade, área de transplantes, cirurgia cardíaca, oncologia, neurocirurgia, mas ainda não conseguiu organizar o atendimento básico. Daí que a gente vai entender mais à frente aonde estão sendo feitos os investimentos para dar qualidade e destaque de atendimento. Neste Atlas da ANS de 2010, nós podemos ver o que representou o aumento da chamada atividade complementar, que são as operadoras de saúde, em que o número de operadoras aumentou de 2003 a 2010 em 188%. E o número de beneficiários aumentou mais de 1000% nesse período. Então, considerando-se que a saúde suplementar é uma atividade com fins lucrativos, cuja entrada no sistema se faz a partir do pagamento por parte de seus beneficiários, e que, por meio da nossa Constituição, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, há de se perguntar o motivo pelo qual milhares de brasileiros estão se dispondo a pagar por um serviço que deveria ser gratuito. A Confederação Nacional dos Municípios, em levantamento divulgado em outubro de 2018, mostrou que em 10 anos o Brasil perdeu 41.388 leitos hospitalares do Sistema Único de Saúde. Em 2008, o total de leitos na rede pública era de 344.573 leitos. Em 2018, chega a 303.185. As áreas de pediatria e obstetrícia dos hospitais foram as mais atingidas, segundo o relatório. É possível notar uma diferença de comportamento quando comparados os números de leitos SUS e não SUS, hospitais privados, nesse intervalo de tempo. O primeiro, os leitos do SUS, registrou mais fechamentos do que habilitações, enquanto o segundo obteve um aumento de aproximadamente 18.300 leitos. Os leitos públicos diminuíram drasticamente. E usou essa informação, usou como base os dados do próprio Ministério da Saúde. Bom, mesmo que tenha havido uma diminuição de um lado e um aumento do outro, nós estamos abaixo em ambas as áreas, pública, SUS,
e nos leitos de beneficiários de plano de saúde, nós estamos abaixo da recomendação da OMS, que é de 3 a 5 leitos para cada 1.000 habitantes. Vamos fazer uma analogia com o SUS como sendo essa árvore. Construção bastante elaborada, discussões multilaterais, uma participação de todo o povo, e isso acabou sendo uma grande construção, uma árvore que teve grande ramificação. Só que a gente vê uma linha que separa nitidamente hoje o que sobra ao leito público ou aos hospitais filantrópicos ou os próprios do SUS, que são as ações primárias e secundárias, as emergências, o que gera uma alta demanda e um afunilamento para a utilização das ações de nível terciário e quaternário. Porque a demanda ela é decorrente da falta de organização da base. Em compensação, a indústria de insumos e equipamentos médicos e da indústria farmacêutica, o foco deles não é na atenção primária nem secundária. O que interessa são as ações terciárias e quaternárias. E 80% dessas ações são feitas por empresas privadas, executadas por 60% de recursos do SUS e 40% de seguradoras. Mas o acesso a essa pleiade de ações de alta complexidade, ela representa um funil muito apertado para a população brasileira de um modo geral. E aí entra a necessidade de dar um foco às atenções primárias e secundárias para que a gente reduza a demanda e amplie os convênios e leitos do SUS conveniados para as ações de alta complexidade. Pelo volume de recursos movimentados durante a pandemia, antes da pandemia, o que a gente pode e pôde testemunhar é um gerenciamento inadequado dos recursos para enfrentamento. Houve uma série de problemas que a mídia colocou muito às claras, os problemas acontecidos durante a pandemia, mas o que se tem em conta é que a gente precisa melhorar o gerenciamento dos recursos e a otimização da utilização dos mesmos, sem ingerências políticas e ideológicas. É evidente que isso demanda uma postura política, mas existem coisas que são técnicas e que transcendem momentos, transcendem governos, porque são políticas de Estado e não políticas de governo. E a utilização do recurso público na área da saúde, assim como na educação, deveriam ser encarados como não se poderia tocar nas cláusulas pétreas que vinham desde a Constituição e que foram abalados, seus alicerces foram abalados nos últimos tempos. A afirmativa do gasto por dia com a saúde de cada brasileiro, nesse valor estimado aí, não leva em conta da distribuição desse gasto entre os diferentes níveis de assistência. Porque é óbvio que a assistência terciária e quaternária é de maior exigência de recursos, que hoje ela está muito mais ligada à área privada, vinculada ao SUS, conveniada com o SUS. Então, uma questão óbvia será que, nesse contexto, essas ações terciárias
A partir do princípio de que todo cidadão tem direito a todo nível de assistência, as instituições privadas se veem na contingência de cumprir esse axioma constitucional e os programas de transplantes, programas de cirurgia cardíaca, programas de oncologia estão em curso e absorvendo grandes quantidades de recursos para poder fazer frente à demanda. Então aí é que entra a necessidade do equilíbrio que eu venho enfatizando de colocar ainda em destaque a assistência mais acentuada no nível primário para que a demanda para os serviços terminais, os serviços terciários, seja até diminuída, porque saúde talvez seja muito mais o estado de não doença e você prevenir as doenças do que tratar as consequências das doenças crônicas que tem sido a realidade nossa. Neste diagrama, a síntese da visão que eu quero mostrar para vocês em relação a essa diferença de atividades no sistema complementar. Porque o sistema complementar repassa para o usuário, para os beneficiários de seguro-saúde, as suas necessidades de recursos. Já a demanda crescente, sobretudo das doenças crônicas, a população brasileira está envelhecendo, ela precisa dos atendimentos primários até para a prevenção de doenças crônicas que demandam ações terciárias. E o que a gente vê são as situações de emergencialização de pacientes que entram pelas emergências com doenças crônicas com agravos e pronto, entrou no hospital, isso virou uma grande demanda por recursos e ações efetivas. Essa é a realidade dos fatos. O recurso público tem sido utilizado cada vez mais com a organização dos serviços primário e secundário, mas boa parte dos recursos tem ido para cima, para a área de serviço complementar. E o retorno para o sistema através de impostos e que muitas das vezes são distribuídos de forma não igualitária entre as áreas estaduais, municipais e federais. Então existe aí uma incongruência nesse retorno dos impostos. Este seria o diagrama mais desejado, né? Onde amplia-se a base de atendimento e amplia-se também a saída do sistema primário e secundário para o nível terciário, o sistema complementar. Porque, de certa forma, a gente tem que admitir que o setor privado tem mais recursos ou talvez mais competência para gerenciar recursos. E vamos admitir que no setor privado há menos interferências político-ideológicas. E, de certa forma, isso acaba otimizando a utilização dos recursos, né? Então, vamos ser claros em que a parceria público-privada é um interesse público. Eu tenho tido exemplo de perto aqui no município de Maricá, onde essa parceria está se tornando uma parceria de sucesso a partir do momento em que a prefeitura destinou o gerenciamento das ações de saúde aqui a organizações sociais, sem fins lucrativos, e que tem dado uma lição realmente interessante sobre qualidade de atendimento em saúde, e os números vão mostrar em breve a grandeza dos acertos das decisões aqui no município de Maricá. Maricá, infelizmente, ainda depende do sistema de regulação porque ele não tem
a complementação de todas as ações, sobretudo no nível terciário e quaternário. Mas o porte dos atendimentos de base, primários e secundários, tem garantido qualidade de atendimento, e a partir do momento em que a estruturação do maior hospital aqui da região dos Lagos, que é o Hospital Che Guevara, se estruture até mesmo para ações de nível terciário, nós vamos ter um grande exemplo de sucesso na parceria público-privada. Bom, o Brasil, ao longo dos últimos anos, vem vendo a sua população crescer e envelhecendo, a expectativa de vida aumentando, e isso traz um óbvio impacto nos custos de saúde e previdência. A OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma organização com sede em Paris, na França, ela coloca o Brasil entre os últimos países no ranking de gastos com saúde. Então, quando a gente fez, as fontes são variadas, a gente tem que, per capita, o Brasil está nos últimos lugares do mundo. O volume de recursos destinado à saúde do Brasil é vultoso e, ainda assim, não tem sido suficiente para cumprir todas as metas de qualidade em diferentes níveis de assistência. Então, várias fontes apontam que, obviamente, houve uma ampliação dos gastos com saúde por conta da Constituição estabelecer critérios bastante interessantes de distribuição de responsabilidades do nível federal, estadual e municipal para os diferentes níveis de assistência. O IBGE sempre é o balizador dessa informação e mostra que realmente há um aumento progressivo dos gastos com saúde, mas também a gente tem que considerar que há um aumento também significativo da população brasileira. O termo acreditação, que é um neologismo, né? Porque essa palavra não existia no português, mas de qualquer maneira ela traz o conceito de accreditation do Canadá e dos Estados Unidos, e a ideia é que a gente consiga, partindo do histórico padrão mínimo de qualidade de assistência, para o atingimento de qualidade excelente, de padrão de qualidade alta. Então, pensar e agir estrategicamente dentro de um processo de planejamento dos dias de hoje são pressupostos essenciais inerentes a quaisquer organizações modernas que caminham rumo à excelência. E a acreditação, ela é um grande norte, um grande orientador para que a gente consiga que as instituições de saúde atinjam um nível de qualidade pretendido por todos dentro de uma democracia moderna. Devemos considerar que existem algumas variáveis influenciadoras para o objetivo da acreditação. Então, a precarização do trabalho médico, piso salarial da enfermagem, doenças ocupacionais, passamos aí pela pandemia de Covid, o esforço repetitivo, a ausência de ginástica laboral, burnout e com consequente absenteísmo, processo seletivo que deveria compor a avaliação comportamental para que a gente defina e consagre a ideia e o conceito fundamental de pessoas certas nos lugares certos. Estas variáveis começam pela parte das pessoas para que o entendimento e o comprometimento com a qualidade e com a certificação, que é o objetivo da acreditação, ela tenha esse foco corrigido dentro do contexto atual. Aqui nós apresentamos objetivamente o percentual de hospitais acreditados no Brasil, certificados, né? E
o que é um percentual ínfimo em relação ao desejado, porque alguns países desenvolvidos têm 100% dos hospitais acreditados, e nós temos menos de 6% deles acreditados, sendo que desses, 63% ou 16,5% são hospitais públicos. Então esse é o grande desafio do momento em que buscamos qualidade de assistência. Portanto, de forma bem sintética, a acreditação busca a melhoria da prática clínica, a prática assistencial, e a melhoria da prática da gestão. Por volta dos anos 2012 e 2013, o Ministério da Saúde pretendeu instituir um programa de acreditação dos hospitais federais, na rede de hospitais federais. Houve uma tentativa e, de fato, foi frustrante porque não houve o engajamento, um comprometimento dos diferentes níveis de gestão desses hospitais para que se conseguisse a certificação ou, minimamente, a elaboração de todos os protocolos que são a base do processo de acreditação.